Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 That you're determined by the grace of God to hold up the standard of the Bible. Regardless of what anything says or not, you take your stand upon God's eternal word. Que o irmão está decidido pela graça de Deus a levantar o estandarte da Bíblia. Independente do que qualquer um diga acerca dela, tome sua posição na eterna palavra de Deus. No matter what organization tries to kick it sideways, you stand just exactly the way it's supposed to. You stay right in it. Então, não importa que a organização tente chutá-la de lado, permaneça exatamente com a maneira como ela está escrita. Permaneça exatamente com ela. That's the way we believe here, isn't it? Amen. We all believe it that way. May the grace of God ever be with you. Esta é a maneira, é desta maneira que cremos aqui, não é? Todos creem nela dessa maneira, que a graça de Deus possa estar sempre consigo. Now, you pray your own prayer in a way that God will take our brother, for the evening lights are shining, and the sun is swiftly going down. The coming of Christ is at hand. Yes. Agora façam sua própria oração de maneira que Deus aceite o nosso irmão, pois as luzes do entardecer estão brilhando e o sol está se pondo rapidamente. A vinda de Cristo está próxima. Our sincere prayer is that God will alarm this boy's soul with such a baptism of the Spirit and unction will go out there and save tens of thousands of souls for the coming of the Lord. God knows we need him in the ministry. Minha oração sincera é que Deus alerte a alma deste rapaz com um tal batismo do Espírito e unção que saia por aí e salve milhares e milhares de almas antes da vinda do Senhor. Deus sabe que nós precisamos dele no ministério. I want you to know, Brother McKinney, is this church and this group of people here, a church is a group of people that's gathered together without organization. Queremos que saiba, irmão McKinney, segundo esta igreja e este grupo de pessoas aqui, uma igreja é um grupo de pessoas que está reunido sem organização. Don't make one person here cannot be because you come here or any other church and make you a member. There's only one way to be a member of the body of Christ, that you're born into it. By the Holy Ghost. Isso não torna nenhuma pessoa aqui, não pode ser porque você vem aqui ou vai a qualquer outra igreja que lhe tornaria um membro. Há somente uma maneira de ser membro do corpo de Cristo, que é você nasce nele pelo Espírito Santo. And who's born in this body got a call on his life to preach the gospel. We're witnessing this tonight that we're behind you with our prayers. God guide you, my brother. Let's bow our heads. E nós cremos que o nosso irmão nasceu neste corpo, recebeu um chamado em sua vida para pregar o Evangelho. Nós somos testemunhas disto, esta noite que o apoiamos com nossa oração. Deus o guie, meu irmão. Vamos curvar nossa cabeça. Our Heavenly Father, it just strengthens my soul when I see a minister
walk up, recognizing the full gospel, that Christ said that heavens and earth would pass away, but His word would never fail. Nosso Pai Celestial, quando vejo um ministro se aproximar, isso simplesmente fortalece minha alma, reconhecendo o Evangelho completo. Isto, Cristo disse que os céus e a terra passariam, mas a palavra dele nunca falharia. Then we see you also said when He got through writing the book, whosoever shall add one word to this book or take anything out of it, the same will be taken out of his part of the book of life. Então vemos, tu também disseste, quando terminaste de escrever o livro, todo aquele que acrescentar uma palavra a este livro, ou retirar qualquer coisa dele, o mesmo será tirado de sua parte do livro da vida. Our brother McKinney has seen this, and in the group of brethren where he was fellowshipping, he brought a truth that he saw in the Scripture. No one could withstand it, but yet the organization could not tolerate that. So he takes his choice, either follow what man has said or what God has said. O nosso irmão McKinney viu isto, e ao grupo de irmãos onde ele estava tendo companheirismo, ele levou uma verdade que ele viu na Escritura. Ninguém pôde resisti-la, no entanto, a organização não pôde tolerar isso. Assim, ele faz sua escolha, ou seguir o que o homem disse ou o que Deus disse. God, I thank you for giving him courage to take what God said. For the Bible said, let every man's word be a lie and God's be the truth. And he's determined to hold that up. Deus, eu te agradeço por dar-lhe coragem de tomar o que Deus disse, pois a Bíblia disse que a palavra de todo homem seja mentira e a de Deus seja a verdade. E ele está decidido a sustentar isso. And to show our fellowship with him, or to stand with him in his trials, to rejoice with him in his victory. We are here as soldiers together. E para mostrar nosso companheirismo com ele, ou para permanecer com ele em sua prova, para regozijar com ele em sua vitória, estamos aqui juntos como soldados. The pastor of this tabernacle, I lay hands upon him, in the name of Jesus Christ, that you will bless our brother, make him alive in the Spirit, fill him with power to preach the gospel, give him signs and wonders to follow his ministry. O pastor deste tabernáculo e eu impomos as mãos sobre ele, no nome de Jesus Cristo, para que tu abençoes nosso irmão. Aviva-o no Espírito, enche-o com poder para pregar o Evangelho. Dá-lhe sinais e prodígios para seguir em seu ministério. And may he be an instrument in your hand, consecrated to you in this last days to save thousands of lost souls that's wandering in darkness today. E que ele possa ser um instrumento na tua mão consagrado a ti nestes últimos dias, para salvar milhares de almas perdidas que estão vagando em escuridão hoje. Grant it, Lord, this is our prayer and our faith in our brethren, and our confidence and faith in you that you'll answer our prayer for this great needy hour in our brother's ministry. In Jesus' name we send him. Amen. Amen. Concede-o, Senhor. Esta é a nossa oração e nossa fé em nosso irmão, e nossa confiança e fé em Ti, que responderás nossa oração para esta grande hora carente no ministério de nosso irmão. Nós o enviamos em nome de Jesus. Amém. God bless you, Brother McKinney. And may the grace of God ever abide with you and give you the sincere desire of your heart. God be with you. Praise the Lord. Deus o abençoe, irmão McKinney, e que a graça de Deus possa sempre permanecer com o irmão e dar-lhe o desejo sincero do seu coração. Deus esteja com o irmão. That's the ordination that I know of the Bible. The right hand of fellowship. All that gives Brother McKinney the right hand of fellowship in this church, raise up your hand. Esta é a ordenação que eu conheço da Bíblia, a mão direita de companheirismo. Todos que dão ao irmão McKinney a mão direita de companheirismo nesta igreja, levantem a mão. Our prayers are support to help you to stand on the thing that's
God's eternal word, which all heavens and earth will pass away, but it'll still be standing. Nossas orações, nosso apoio para ajudá-lo a permanecer naquilo que é a palavra eterna de Deus, o que todos os céus e a terra passarão, mas ela ainda permanecerá. Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. The Word said, I am the vine, ye are the branches. And the same life that was in the branch, in the vine, pulsates up into the vine and brings forth the same life with the same fruits, with the same works, with the same things. I know it's the truth because I've seen it fulfilled. Amen and amen. And I love that good old gospel way. Yes, sir. A palavra disse, eu sou a videira, vós as varas, e a mesma vida que estava na vara, na videira, pulsa a videira acima e produz a mesma vida, com os mesmos frutos, com as mesmas obras, com a mesma coisa. Eu sei que é a verdade, porque eu a tenho visto cumprir-se. Amém e amém. Eu amo esse bom e antigo caminho do Evangelho. Sim, Senhor. Now, it's maybe getting a little late, towards 9:30. But now we're going to have the communion service. Agora talvez esteja ficando um pouco tarde, quase 9:30, mas agora vamos ter o culto de comunhão. Now, we call it communion, but it isn't communion. Communion is to talk, to commune. Commune is when we stop and talk to the Lord, communicate. Agora nós chamamos de comunhão, mas não é comunhão. Comunhão é conversar, ter comunhão. Ter comunhão é quando nós paramos e falamos com o Senhor, nos comunicamos. But now this is called the Lord's Supper. I wonder how some of these modernists that don't say supper anymore and calls it dinner, how they go to work that around. That's true. It's the Lord's Supper. We just believe the Bible the way it says it. Mas agora isto se chama a ceia do Senhor. Eu me pergunto como alguns desses modernistas que não dizem mais ceia e a chamam de jantar, como eles darão a volta nisso? Venha, sim, Senhor, é a ceia do Senhor. Nós simplesmente cremos na Bíblia da maneira que ela diz. And we want you to know that Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, whatever you may be, you are invited and a brother with us if you're born of the Spirit of God to stand here and take communion with us. E queremos que você saiba que metodista, batista, presbiteriano, luterano, seja o que você for, você está convidado e é um irmão conosco se você nasceu do Espírito de Deus a ficar aqui para tomar a comunhão conosco. We believe that these represent the broken body of Jesus Christ. And we believe that a Christian is duty-bound to take it. Nós cremos que estes representam o corpo partido de Jesus Cristo. E cremos que um cristão tem o dever de tomá-la. We believe that a man that's not living right, that comes and takes it, without being living right, eats and drinks damnation to himself, not discerning the Lord's body. Nós cremos que um homem que não esteja vivendo correto, que vem e a toma sem estar vivendo correto, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. That's why those churches calling themselves Christians was found in the Bible full of blasphemous names. É por isso que essas igrejas chamando-se cristãs foram achadas na Bíblia cheias de nomes blasfemos. You see? Because taking the communion and going out and living any kind of a life brings a bigger stumbling block than all the bootleg joints that there is throughout the country. Vocês veem? Porque tomando a comunhão e saindo, vivendo qualquer tipo de vida, causa uma maior pedra de tropeço do que todas as casas e venda ilegal de bebidas que há por todo o país. If you see a prostitute on the street, you know what she is, looks the way she acts and dresses, you know her. But a Christian shouldn't do that. Você vê uma prostituta na rua, você sabe o que ela é. Olha a maneira que ela age e se veste, você a conhece. Mas um cristão não deveria fazer isso. If you see a place down here that says package store, wines, whiskey, and so forth, you know what that is. That's that place. That's all right.
dancing, balls, so forth. You know what that is. Se você vir um lugar por aqui de depósito de bebidas, vinhos, whisky e assim por diante, você sabe o que é isso. Esse lugar é isso. Sem dúvida é. Dança, baile e assim por diante, você sabe o que é isso. But you expect the people in there to be drinking, gambling, lying, stealing, everything else. That's a cage of unclean spirits. Mas espera-se que as pessoas aí dentro estejam bebendo, jogando, mentindo, roubando e tudo mais. Essa é a jaula de espíritos imundos. But when you see a place that professes to be sons and daughters of God, walk in there and the first thing see them deny the very scripture because it don't fit their creed. Mas quando você vê um lugar que professam ser filhos e filhas de Deus, entra lá e a primeira coisa que vê é negarem a própria Escritura para ajustar a uma... porque ela não se ajusta ao credo deles. See them come in there and talk about the work of God doing something and laugh at it. There's that hypocrite. That's that thing that's evil. Vê-los entrar lá e falarem a respeito da obra de Deus, fazendo algo e rirem disso. Aí está aquele hipócrita. Sim, aí está aquela coisa que é maligna. And see them people come and taking communion and go right out there in the street and live just like the rest of them. That's the biggest stumbling block that they're... E ver essas pessoas virem e tomarem comunhão e logo saírem lá na rua e viverem simplesmente como o resto deles, essa é a maior pedra de tropeço que há. I preached here not long ago the disappointments at the judgment. That bootlegger ain't going to be disappointed when he hears his sentence to go to hell. He ain't going to be disappointed. Neither is the liar or the thief. Eu preguei aqui, há não muito tempo, as decepções no juízo. Aquele contrabandista de bebidas não vai ficar decepcionado quando ele ouvir sua sentença para ir ao inferno. Ele não vai ficar decepcionado, nem vai o mentiroso ou o ladrão. But the disappointed one's going to be that who thought he was right. That's the one. There'll sure be plenty of it. We know that. And God have mercy on our souls. This is something that can't be played with. Mas o decepcionado vai ser aquele que pensou estar certo. Esse é o tal. Certamente haverá muito disso. Nós sabemos disso. E que Deus tenha misericórdia de nossas almas. Isto é algo com que não se pode brincar. A few weeks ago there was one sitting here among us alive, a fine brother, Brother Taylor. He's in glory tonight. Went in just a moment's time. And now we know that someday we're going. So now's the time to live right. Now's the time. Há algumas semanas atrás havia alguém aqui sentado entre nós, vivo, um ótimo irmão Taylor. Ele está na glória esta noite. Ele se foi em apenas um momento. E agora nós sabemos que algum dia nós iremos. Por isso, agora é a hora de viver, certo? Agora é a hora. And remember this morning's lesson? These virtues has to be in there before the capstone will even come on it. E recordam a lição desta manhã? Essas virtudes têm de estar aí dentro antes mesmo que a pedra de coroa venha sobre isto. Oh, you might shout, you might sing, you might speak with tongues and dance. That has nothing at all to do with it. Until these things, scripturally proven, is sealed into you, the Holy Spirit seals you in as an individual, then you're a son and daughter. Oh, você poderia gritar, você poderia cantar, você poderia falar em línguas e dançar. Isso não tem absolutamente nada a ver com isto, até que estas coisas escrituristicamente provadas e seladas em você, o Espírito Santo sela você interiormente como um indivíduo. Então você é filho e filha. We've heard people speak with tongues that didn't have the Holy Ghost, you know that. I've heard witches speak with tongues. Witch doctors speak in tongues and drink blood out of a human skull and call on the devil. Yes, sir. Temos ouvido pessoas falarem línguas que não tinham o Espírito Santo. Vocês sabem disso. Já ouvi bruxas falarem línguas, curandeiros falarem línguas e beber sangue numa caveira humana e invocar o diabo. Sim, senhor. So that's not... I've seen witches, wizards. See, the time that a pencil laid down and run up and down the stovepipe and played that shaving a haircut.
and write in unknown tongues, and the guy stand there and just scribble up and down and write and tell exactly what it was saying. Now, you know that ain't God. And you know all those things? Assim isso não é. Já vi bruxas, feiticeiros. Vi a ocasião em que um lápis deitado e foi para cima e para baixo da chaminé de fogão e tocou aquela barba e um corte de cabelo e escreveu em línguas estranhas. E um camarada lá de pé simplesmente rabiscou para lá e para cá e escreveu e contou exatamente o que aquilo dizia. Agora, você sabe que isso não é Deus e você conhece todas essas coisas. So speaking in tongues don't mean you're of God. Working of miracles don't prove you're of God. It's the things, the fruits of the Spirit that proves that you're in God. When you see that life sealed away by the Holy Ghost. Portanto, falar em línguas não significa que você é de Deus. A operação de milagres não prova que você é de Deus. É a coisa, os frutos do Espírito que provam que você está em Deus, quando se vê aquela vida selada pelo Espírito Santo. God, let that be us. If we've done sin, may the great Heavenly Father forgive us for it. Amen. Deus, assim seja. Que assim seja conosco. Se cometemos pecado, que o grande Pai Celestial nos perdoe por isso. I'm going to read some of the scripture, what Jesus spoke to us through the Spirit. Eu vou ler uma parte da Escritura, o que Jesus falou através do Espírito. Now I'm going to read it from the 11th chapter of 1 Corinthians. And I'm going to start at the 23rd verse. For I have received of the Lord. I speak now as Paul is speaking. Agora vou ler no capítulo 11 de 1 Coríntios. E vou começar no versículo 23. Pois eu recebi do Senhor... Eu falo agora como Paulo está falando. I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night which he is betrayed, took bread. And when he gave thanks, he brake it and said, Take and eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse... Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. After the same manner also he took the cup. And when he had supped, saying, This is the cup of the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Semelhantemente também, e depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. For as oft as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he come. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. So let a man examine himself, and so let him eat the bread and drink the cup. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, many asleep. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. If any man hunger, let him eat at home, so that you come not together unto condemnation, and the rest I will set in order when I come. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns aos outros. Se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. I would like to say this on communion.
Now that is the great stumble between the reason today that the Catholic Church and the Protestant Church can emerge together is on this very subject. Eu gostaria de dizer isso sobre comunhão. Agora, esse é o grande tropeço entre a razão hoje pela qual a Igreja Católica e a Igreja Protestante não conseguirem unir-se. É por este próprio assunto. The Catholic takes it as a mass, and he's hoping by some merit, legalistic, that he has done, and by keeping this order, that he will be forgiven of his sins. O católico a toma como uma missa e ele espera por algum mérito legalista que ele tenha feito e, por guardar esta ordem, que ele seja perdoado de seus pecados. The Protestant takes it with thanksgiving that his sins is forgiven because he has obeyed a commandment. O protestante a toma com ação de graças, uma vez que seus pecados são perdoados porque ele obedeceu a um mandamento. Now, the bread, the Catholic says that it is the literal body, and this is the scripture that they use from Corinthians here, 1 Corinthians 11. Agora, o pão, o católico diz que é o corpo literal. E esta é a escritura que eles usam aqui de Coríntios, 1 Coríntios 11. Said Jesus said, "Take and eat, this is my body." The Protestant says it represents the body. The Catholic says it is the body. And that the priest has been given power of God to turn the wafer into the literal body of Christ. Jesus disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. O protestante diz, ele representa o corpo. O católico diz, ele é o corpo. E que o sacerdote recebeu o poder de Deus para converter a hóstia no corpo literal de Cristo. Now, if you notice, Jesus' body had not yet been offered when he said, "This is my body." Amen. He broke the bread and said, "Take and eat, this is my body." His body had not yet been broken. Agora, se você notar, o corpo de Jesus ainda não tinha sido oferecido quando ele disse, isto é o meu corpo. Ele partiu o pão e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Seu corpo ainda não tinha sido partido. So their own scripture, the own thing they're using to bring condemnation upon their own doctrine. Yes, Jesus took this bread and broke it and gave it to him and said, "This is my body, take and eat." And here he was standing here in his body. That had never been broken yet. Assim, sua própria escritura, a própria coisa que eles estão usando, traz condenação sobre a sua própria doutrina. Estão vendo? Jesus tomou o pão e o partiu e o deu a eles, disse, isto é o meu corpo, tomai e comei. E eis que aqui estava ele de pé em seu corpo, ele ainda nem sequer tinha sido partido. Anyhow, the scriptures won't lie. They'll keep themselves clear at all times. So we believe that. De qualquer modo, as escrituras não mentem, elas sempre se mantêm claras, assim nós cremos nisso. And we believe that when we come together, he said, tarry one for another way, wait on one another. The word tarry means to wait. Wait on one another. E nós cremos que quando nos reunimos, ele disse, esperai uns pelos outros. Em outras palavras, servi uns aos outros. A palavra esperar significa servir. Servi uns aos outros. Now, as it's been accustomed to us, we take that scripture in this way, that when we do this, that we just bow our heads, and the congregation prays for we pastors pray for our congregation. That's why we wait on each other, by serving each other, by praying. Agora, como tem sido o nosso costume, tomamos essa escritura desta maneira, que quando fazemos isto, que nós simplesmente curvamos nossas cabeças e a congregação ora por nós, pastores. Nós, pastores, oramos pela nossa congregação. É assim que nós servimos um ao outro, prestando serviço um ao outro, orando. You pray, God forgive my pastor. If there's anything in his life that they have done, you forgive them for it. Forgive them. They didn't mean to do it. Você ore, Deus, perdoa meu pastor. Se há alguma coisa em sua vida que eles tenham feito, perdoa-os tu por isso. Perdoa-os, eles não fizeram por querer.
And we come right back to the pastors praying for our congregation. God, this is a little flock that you give us to watch over. If there's anything wrong in their life, take it away, Father. E nós, em retorno, os pastores orando por nossa congregação. Deus, este é o pequeno rebanho que Tu nos deste para cuidar. Se há alguma coisa errada na vida deles, tira, Pai, eles... So that we can all stand together around fellowship, knowing that we're coming here, keeping the order of God and taking the communion. I think it's a sweet time of fellowship. De maneira que possamos todos permanecer juntos, ter companheirismo, sabendo que vimos aqui guardando a ordem de Deus e tomando a comunhão. Eu acho que é uma doce ocasião de companheirismo. Let us pray now as we bow our heads silently. You pray for us, we pray for you. Vamos orar agora enquanto curvamos nossas cabeças. Silenciosamente, vocês orem por nós, nós oramos por vocês. Father, as we take this communion, as we call it communion, it is in remembrance of you. Pai, enquanto tomamos esta comunhão, como a chamamos de comunhão, é em memória de Ti. Jesus coming back will be the answer to her sorrow's cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is bound, God shall take away all sickness and the suffering here we rise. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound 1,000 years and no tender after Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back.